Olá! Hoje eu vou falar um pouco sobre o projeto pedagógico do curso de especialização em Inclusão e Diversidade na Educação. É um curso promovido pelo Observatório da Inclusão e Diversidade na Educação, o Diversifica. Este curso é destinado a trabalhadores do campo da educação, professores, pedagogos, diretores de escolas, psicólogos, assistentes sociais, preocupados em propiciar ambientes educacionais inclusivos e diversos. Como objetivos, o nosso objetivo geral é qualificar profissionais do campo da educação de modo a potencializar o papel da escola como promotora do sucesso educativo dos estudantes por meio de uma promoção efetiva da inclusão e do reconhecimento das diversidades no cotidiano dos espaços educativos. Os objetivos específicos, nós pretendemos alcançar processos de discussão sobre as práticas, as estratégias e metodologias de ensino que promovam a educação intercultural, crítica e decolonial. Compreender as condições estruturais, institucionais e individuais que caracterizam o acesso, a inclusão, a permanência e o sucesso na escola. Compreender a diversidade como uma especificidade humana e contribuir para um processo educativo de ensino com grupos diversos, negros, índios, pessoas com deficiência, comunidade LGBT, entre outras. O nosso curso tem uma organização e um funcionamento acadêmico, ele está dividido em 4 módulos. O módulo 1 é o módulo da diversidade e inclusão na educação, que é o primeiro módulo que vocês irão cursar. O segundo módulo é educação para as relações étnico-raciais. O terceiro módulo, promoção da diversidade e inclusão na escola. E o quarto módulo, trabalho de conclusão de curso. Para receber o título de especialista no nosso curso de inclusão e diversidade na educação, os estudantes, no caso vocês, deverão cumprir satisfatoriamente 544 horas de estudos distribuídas em 18 meses. Nessas 544 horas estão incluídos atividades complementares que serão realizadas presenciais, provas, avaliações presenciais, seminários temáticos, oficinas e 136 horas dedicadas à elaboração do TCC. Os seminários temáticos, que é uma das atividades complementares do nosso curso, eles ocorrerão presencialmente no início de cada módulo. Nosso primeiro seminário temático nós já estamos organizando, ele ocorrerá em janeiro. E terá sua temática diversidade e inclusão na educação. O segundo seminário temático, no início do módulo das relações étnico-raciais, com esse mesmo título, e o terceiro, promoção da diversidade e inclusão na escola, e o quarto, multimétodos em pesquisa. Então, esses 4 seminários temáticos, eles introduzem os módulos e discutem as temáticas principais que serão trabalhadas em cada um desses módulos. Em relação à avaliação, como é que vai se dar a avaliação? Temos a nota mínima para aprovação em cada componente curricular é 5. No final do curso, é preciso que o estudante tenha uma média ponderada de 7, em todos os componentes curriculares. O trabalho de conclusão de curso não será atribuído uma nota, mas sim conceitos, aprovado ou reprovado. Durante o desenvolvimento de cada componente curricular, o aluno poderá comprovar o seu aproveitamento mediante a relação de avaliações presenciais, que vão corresponder a 50% da nota, e avaliações à distância, o restante dos 50% da nota, totalizando 100% de uma nota. O rendimento dos alunos será efetivado a partir do acompanhamento tanto dos tutores, presencial e à distância, como do professor da disciplina do curso. As avaliações, no final do componente curricular, os professores, no final, ou de acordo com a metodologia adotada por cada um dos professores, esses professores irão realizar um conjunto de avaliações. Esse conjunto de avaliações realizadas em cada componente curricular do módulo vai corresponder a 50% da sua nota naquele módulo. E os outros 50% serão a avaliação presencial, que será interdisciplinar e contemplará todos os conteúdos abordados nos componentes curriculares que compõem o módulo, ou seja, os professores daquele módulo se reunirão, elaborarão uma prova que você terá que ir até o polo para fazer essa prova no final da execução de cada módulo. O estudante que porventura não alcance a média 5 em um componente curricular, ele tem o direito de solicitar uma prova de recuperação. Então, essa prova de recuperação, ele vai preencher um requerimento que está disponível no nosso ambiente interativo de conversas da administração do curso, mas somente poderá ter esse direito aquele estudante que
realizou todas as atividades regulares do componente curricular. As provas de recuperação serão presenciais e caso o estudante não consiga melhorar a sua performance no componente curricular, essa retenção poderá excluir o estudante do curso. O trabalho de conclusão de curso, a tarefa mais importante de um estudante de um curso de especialização, é o final, é onde o produto de uma reflexão que você desenvolveu ao longo desse curso. Então, nós estamos priorizando que esse trabalho de conclusão de curso, ele faça uma reflexão sobre uma intervenção em um problema local, ou seja, nas escolas que vocês trabalham, nas escolas que cada professor e cada professora trabalha, será o local prioritário para desenvolvimento do seu trabalho de conclusão de curso. Isso com vistas a gerar impacto positivo em instituições de ensino escolhidas pelos alunos, por meio de uma ação de inovação em educação, sistematicamente planejada com foco na inclusão e diversidade. Você pode realizar o seu trabalho de conclusão de curso de duas formas. Um relato de pesquisa, que são trabalhos originais, que se orientam por uma pergunta ou hipótese, que tem um método científico explicitando e que descreve os resultados criticamente em cortejo com a literatura. Ou um relato de experiências, que serão trabalhos que relatem o objeto da experiência, o contexto no qual ocorreu, a descrição da execução, incluindo o período da realização, o local, os sujeitos envolvidos, as técnicas adotadas, uma análise crítica dos resultados, lições aprendidas e contribuições para a diversidade e inclusão na educação. Todos os trabalhos de curso, ou o relato de experiência, ou o relato de pesquisa, eles terão a seguinte estrutura: uma apresentação, uma introdução, objetivos, metodologias, resultados, conclusões e considerações. Mas vocês vão ter um componente curricular específico, que é multimétodos em pesquisa, que irá prepará-los para a realização desse trabalho de conclusão do curso, bem como terão o acompanhamento de um orientador. Então, esse processo, mais tarde, ao longo do curso, vocês terão mais informações sobre essas questões. A certificação, o cumprimento das 544 horas, garante o título de especialista em inclusão em diversidade, certificado pelo UFRB. Caso o estudante não cumpra todas as 544 horas, nós oferecemos outros processos de titulação. Então, todos os módulos eles estarão registrados como atividades de extensão na universidade e também iremos oferecer isso para pessoas externas ao nosso curso. Então, quem, por exemplo, optar por fazer externo ao curso ou ao longo do curso não conseguiu terminar, vai ter certificados de conclusão desse curso nas etapas que concluiu. Por exemplo, se concluiu somente o primeiro módulo de extensão em inclusão e diversidade, com 136 horas, receberá um certificado disso. Se o estudante, por acaso, não conseguiu concluir o trabalho de conclusão de curso, mas fez todos os módulos, terá uma certificação de aperfeiçoamento em inclusão e diversidade na educação. Então, mas a nossa intenção e o desejo da coordenação desse curso é que todos e todas concluam os 4 módulos, defendam seus TCCs e efetivamente a gente contribua com a inclusão e a diversidade nas escolas a que vocês estão vinculados. A nossa estrutura curricular. Então, como eu já falei anteriormente, o nosso curso ele possui 4 módulos. O primeiro módulo é Diversidade e Inclusão na Educação. Esse módulo possui os seguintes componentes curriculares: Introdução aos Estudos EAD, que é o que está começando hoje. A partir de hoje, vocês já podem ir lá no espaço desse componente curricular e começar as atividades propostas pelo professor Eniel e pelo professor Ston. O segundo componente curricular desse módulo é Educação, Pensamento Decolonial e Interculturalidade. É um módulo preparado pela professora Tássia e pela professora Aline. As duas irão acompanhá-los nesse processo de discussão sobre o pensamento decolonial e a interculturalidade. O terceiro componente curricular deste módulo é Diversidade e Direitos Humanos, que será desenvolvido pela professora Georgina e a professora Simone Brandão, que ocorrerá também na sequência após o módulo anterior. E, por fim, para finalizar essa etapa do módulo da diversidade e inclusão, teremos o componente curricular Promoção do Sucesso Educativo, que vai ficar sobre a minha responsabilidade. A etapa seguinte, os estudos serão sobre as relações étnico-raciais. Então, o módulo se chama Educação para as Relações Étnico-Raciais e terá dois componentes curriculares: Ensino da História e da Cultura Indígena e Ensino da História e da Cultura Afro-Brasileira e Africana.
Esses módulos, o módulo de História Indígena está sob a responsabilidade da professora Fátima Aparecida e da professora Denise Ribeiro. E o módulo Ensino da História e Cultura Afro-Brasileira está responsabilidade da professora Marta. Dando sequência ao curso, teremos o próximo módulo, que é Promoção da Inclusão e Diversidade na Escola. Este módulo tem os seguintes componentes curriculares: Educação Ambiental e para a Sustentabilidade, o professor Leopoldo é o professor que vai ficar responsável sobre esse módulo. Educação, Gêneros e Sexualidades, a professora Ticiana é responsável. E Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, com a professora Josineide. No final, nós teremos a etapa final do curso, de trabalho de conclusão do curso, que terá o componente curricular Multimétodos em Pesquisa, sobre a responsabilidade do professor Everson e do professor Roberval, e o trabalho de orientação. Neste momento vocês já estarão com seus orientadores designados, com o seu trabalho, com a sua ideia do que você vai pesquisar, do que você vai trabalhar, do que vai ser o seu trabalho de conclusão de curso organizada, e vai desenvolver esse estudo, esse projeto, numa realidade a qual você está vinculada. Então, todos esses professores, vocês terão informações. Esses professores são professores dos diversos centros da UFRB, né? E temos somente a professora Tárcia, que é do componente curricular Educação, Pensamento Decolonial e Interculturalidade, que é professora da Universidade Estadual de Pernambuco. Os outros professores são professores dos diversos centros da UFRB que estarão conosco e que contribuíram bastante no processo de construção desse curso. O nosso calendário, no primeiro período, nós iniciaremos as aulas hoje, no dia 26, do 11 de 2018, com o primeiro módulo, Introdução ao EAD, aos estudos em EAD, né? Cada componente curricular, ele possui 4 semanas. Ao longo dessas 4 semanas, lá no ambiente virtual de cada um desses componentes curriculares, vocês terão a oportunidade de acessar todas as atividades propostas pelos professores, inclusive as atividades avaliativas. Teremos um recesso de Natal e retomaremos as nossas atividades no dia 7 de janeiro. Em janeiro, além dos componentes curriculares, nós teremos a realização do nosso seminário temático 1. Né? Ou no dia 12 ou no dia 19 de janeiro. Estamos acertando com o palestrante que vai promover esse seminário nessas 2 datas. E a partir do dia 7 também vocês terão o início do componente curricular Educação, Pensamento Decolonial e Interculturalidade. Depois das 4 semanas de desenvolvimento das atividades desse componente curricular, inicia-se o módulo Diversidade e Direitos Humanos. E, na sequência, cumprindo as 4 semanas desse componente, o módulo Promoção do Sucesso Educativo. A seguir, na semana, no final deste período, em março, a gente tem a prova presencial, aquela prova que eu falei anteriormente, que é uma prova construída de forma conjunta entre os professores do módulo, será aplicada presencialmente com vocês. E também nessa semana realizaremos o segundo seminário temático, que é o seminário temático que vai falar sobre as questões étnico-raciais e o início do estudo da história e cultura indígena. Bom, esse é o nosso primeiro período. O nosso calendário, eu vou apresentando ele aos poucos, o calendário geral do módulo. Aqui está a coordenação do curso, sou eu, Luciana Laide, coordenadora, e Ticiana Oswald Ramos, a vice-coordenadora, e estamos à disposição de vocês para as questões administrativas relacionadas com o curso, e estamos acompanhando todos os processos de aprendizagem desenvolvidos pelos professores do nosso curso. Muito obrigada.